Muito bem, iniciando então o nosso comentário de fechamento pelo site leandrostormer.com.br. Quem conversa com vocês é Fábio Figueiredo, Vlad, como a maior parte dos amigos me conhece. Trago para vocês os principais movimentos. As movimentações do dia serão discutidas então em detalhes. Hoje não temos nenhuma atualização dos modelos operados. Então, assim que eu terminar de trazer informações sobre o pregão, nessa sexta-feira, eu abro o chat para que a gente possa interagir e conversar sobre o mercado. Então, você que acompanha ao vivo e quer interagir conosco, é só clicar no chat que fica logo abaixo do vídeo, né? E quem acompanha a gravação pode entrar no nosso site e no fórum interagir não somente conosco, mas também com os demais traders da nossa comunidade. Ok? Então deixa eu colocar aqui o gráfico do Ibovespa para que vocês possam observar junto comigo. Ok. Então, Ibovespa, sexta-feira, em queda de 0,58%, sentindo a resistência dos 54.300 pontos. A gente já havia falado ontem ainda, né, da confecção de um processo retangular que fica mais visível no gráfico de 60 minutos, né, com suporte bem consolidado aqui em 52.675 e a resistência tocada então 3 vezes 54.305. Né? O Ibovespa fecha com um candle muito parecido à semana passada, né, um candle que foi dominado pela pressão de compra no começo da semana e fecha com uma sombra superior. No diário permanece ainda o viés baixista, né, com zigue-zagues claramente descendentes, média móvel de 21 que foi tocada ontem, apontando para baixo. E no gráfico semanal, o viés é altista, ou seja, estamos num ponto de decisão. O Ibovespa retoma a movimentação ascendente alinhada com a tendência e o viés do gráfico semanal, ou o diário é capaz de iniciar então uma mudança de tendência, né? O que vai determinar um caminho ou outro é o rompimento do suporte mencionado ou o rompimento da resistência já colocada. Por isso que semana que vem é uma semana importante, né? Se não acontecer na semana que vem, a outra, né? Então um evento que venha a romper uma dessas pontas. Lembrando que o movimento até então de junho está perfeitamente alinhado com o esperado, né? Um movimento de menor amplitude e de menor volatilidade, né? Até então tivemos um distanciamento aí de 3% do Ibovespa entre a máxima e a mínima do mês, o que é relativamente pouco. No intraday, tivemos o índice futuro abrindo em gap de baixa, formando o que nós chamamos aqui de primeiro movimento. Houve enquadramento na ponta vendedora logo cedo, o mercado convergiu para a realização parcial logo em seguida e a operação encerrada pela virada do high-low, um trade encerrado no lucro. Em relação ao dólar, vamos primeiramente olhar o gráfico diário. O dólar também teve um dia flat, né? Um leve movimento de alta aí no gráfico diário, 0,80, sentindo aqui a zona dada pelo topo anterior como suporte no gráfico diário. Tá? O viés ainda é altista no dólar no diário. E no intraday, a gente teve o WON15 gerando duas entradas, né? Uma entrada às 11h15, a segunda entrada da posição em 13h30, né, às 1h30. Após isso passaram-se 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A partir então do 10º candle, a tentativa foi sair no 0 a 0, né, e foi o que acabou acontecendo logo em seguida. Então, apesar das duas posições, o mercado não convergiu para a realização parcial. Então, pequeno prejuízo na primeira, lucro na segunda, equalizando o trade para retorno nulo. Em relação aos commodities, trago para vocês a movimentação do milho. Dia de baixa amplitude, volume baixo também. Quem opera com média móvel de 9 segue vendido. A expectativa é que esse triângulo venha a ser rompido. Já atingimos aqui o limite no tempo, né? A perna de impulso de 5 movimentos teve 39 dias. Essa movimentação lateral aqui já tem 22 dias, né? Então ela já está autorizada a seguir
a perna prévia de impulso. Em relação ao boi, BGI V15 em queda, quem operou a virada da média móvel de 9 no diário comprou aqui, acabou saindo alguns dias depois com um pequeno lucro, que deu aí no máximo para pagar o custo, né, e não montou mais operações. A gente coloca que o boi usualmente não é um mercado tão interessante para se operar na venda. Ou melhor, não tem sido, né? Não foi até então. Pode ser que passe a ser em algum momento. Em relação aos dados que a gente possui, não é um mercado tão favorável para venda, porque as pernas são muito curtas de queda, o que não paga nem o custo, ou a entrada na venda faz com que o lucro diminua e diminua muito. Tá? No semanal, quem tem posição pela média móvel de 9 entrou semana passada, se vê obrigado a fechar posições, né? Percebam que a média móvel de 9 vira para baixo. Isso acarreta então na saída do modelo agora no fechamento dessa semana, ou se a entrada é por violação, coloque então stop na mínima dessa semana. Isso a gente vai conversar logo em seguida no chat position. Hoje será comigo. Tá? Então até escrever em texto aqui, chat position será com Vlad às 18 horas. Juro futuro sugerindo algum tipo de correção aí no gráfico diário, não tocou exatamente ainda na resistência, né? Mas deixa mais um candle de dúvida fora da banda de Bollinger aqui de 2 desvios. Tá? Pode ser um ponto interessante para se procurar algum tipo de alocação em LTN, né? Títulos pré-fixados. Afinal de contas, candles fora das bandas costumam ser precedidos por candles que venham para dentro da banda, ou seja, o esperado seria algum tipo de correção num prazinho mais curto. Em relação ao Dow Jones, a linha de tendência de alta que foi perdida, né, da cunha, hoje, melhor, essa semana foi testada e hoje o mercado marcou topo muito próximo dela. Então a gente pode interpretar como a cunha sendo testada como resistência agora. O suporte fica em 17.600 pontos, o suportão em 17.000 pontos. O Dow Jones está meio lateral aqui, né? Está difícil desenhar alguma tendência, né? A simetria puxa também um cenário bem errático aí para os próximos pregões. De acordo? Muito bem. Em relação às posições que estão em aberto, dentro do método Leandro não há nenhuma posição em aberto, né? Estamos líquidos. A posição que há em aberto é a posição dentro do método Stormer em SUSB pelo FR2. Tá? Então, basicamente, é isso. Inclusive, a SUSB tem a saída nas últimas duas máximas, né, que hoje se encontra em 16,47. Bom, foi um pregão chato, tá? Não sei muitos destaques. Posso colocar no máximo aqui o setor bancário, né, Itaú aí em queda, marcando um topo abaixo do topo anterior. Bradesco tem praticamente a mesma leitura. Em relação a Vale, um dia em que o mercado abre em gap de baixa e não gera nenhum cenário mais limpo de trade. Na realidade, gerou um trade na venda e esse trade foi estopado para quem opera esse tipo de sinal. Em relação a Petro, o mercado abriu em gap de baixa, trabalhou mais ou menos de maneira lateral aqui, sem definir pontos de entrada ainda na nossa abordagem. E basicamente é isso, né? Nenhum papel fazendo algum movimento mais relevante. Os papéis mais líquidos, é claro. Então, assim sendo, eu abro para a resposta de perguntas. Vamos iniciar a interação. Eu começo aqui respondendo a questão da Marina, que pediu uma avaliação de Embraer. Então vamos dar uma olhadinha em Embraer. Embraer, que no gráfico diário trabalha numa tendência indefinida, né? Ó, tem zigue-zagues descendentes, média apontando para cima, preço acima da média. Então procurar a operação aqui dentro de uma ótica de swing trade é bastante complexo. E essa complexidade é explicada, né? A gente tem um papel dentro de um triângulo simétrico aqui em verde, ó. Consegue observar? Como a última perna de impulso desse triângulo foi de alta, o esperado é que em algum momento esse triângulo seja rompido para cima. Fica até relativamente fácil contar ondas aqui, né? 1, ABC 2, 3, 4, 5. Então aqui 1.
aqui onda 2, a onda 3 que costuma trazer os seus indicadores para níveis grandes, níveis altos, né, bastante elevados. Então a onda 3 teria sido aqui. Então a onda que está sendo desenrolada agora é a onda 4, né? De acordo? Deixa eu botar mais espesso aqui esse triângulo para que todos possam ver e não confundir, né, com o canal de alta de prazo maior. Tá? Óbvio que eu estou dando atenção somente para a última perna que está rolando. Então, no momento, não vejo muito o que fazer. Esperaria o mercado romper esse triângulo ou definir uma tendência, e, enfim, e aí observar com mais atenção. No momento, não vejo nada. Nada muito claro, muito limpo. F. Pazianotto pede a avaliação de Ambev. Né? Ambev 3. Vamos dar uma olhadinha então em Ambev. Ambev é um papel que saiu de uma tendência de alta no gráfico diário, né? Que a gente consegue traçar uma LTA que foi perdida logo em seguida. Eu tinha aqui os dados das ondas de Elliott que acabei apagando. Tá? Essa LTA, se ajustada em relação a esse último fundo, foi perdida com um gap. Então esse aqui é o padrão descrito pelo Alan Farley, conhecido como hole in the wall. É um padrão baixista, né? Que o mercado monta em processo de reversão de tendência. Tá? No semanal fica mais fácil de ver isso, né? O mercado rompeu o topo histórico e fechou abaixo do que rompeu no semanal. Então é um cenário desconfortável. Tá? Embora muitos podem estar questionando agora, ok, Fábio, mas e o ponto contínuo do semanal? Então depende de que filtro você utiliza. Se você utiliza filtro, né? Quem não utiliza filtro tem um ponto contínuo inequívoco. Quem faz uma avaliação um pouco mais discricionária pode ser uma boa alternativa para dizer não. O Simon faz uma boa pergunta. Vlad, a LS não tem feito calls para operações de DI, pois parece que envolveria grandes somas. A alternativa aos contratos é especular com títulos públicos via a equalização das taxas de desconto. Tá? Sem problema. Mas você poderia dar uma pincelada de como funciona a parametração dos contratos de juros? Obrigado e bom finde. Simon, juro futuro realmente é um tema bastante complexo. Tá? Não é tão simples de operar quanto parece. A gente não difunde essa técnica de operação principalmente por dois motivos, né? Número um, é complexo o entendimento, tá? Porque quando o juro sobe, o PU diminui, e quando o juro cai, o PU aumenta, tá? Então isso acaba dando um nó na cabeça das pessoas. Um outro ponto que tu já colocou é a taxa. A taxa de corretagem acaba ficando pesada para a maior parte das pessoas. São posições grandes, né? A posição mínima são 5 contratos de 100 mil reais. Então, uma posição de 500 mil reais, levando em consideração que o net médio da pessoa física no Brasil exposto em bolsa hoje é de 50 mil reais, seria incentivar as pessoas a operar um mercado 10 vezes maior do que a média do capital que as pessoas dispõem para a bolsa. E uma terceira grande dificuldade é que a fórmula do juro muda todo dia. Ela muda todo dia. Porque na fórmula vai o tempo que falta para o contrato vencer. E naturalmente o tempo vai diminuindo, né? De um dia em um dia, um dia, um dia, um dia. Então hoje falta 200 dias, amanhã vai faltar 199, 198 e assim por diante. Então realmente não é tão fácil, não é tão simples. Não é só comprar o contrato, esperar subir e ganhar. Não é assim que funciona. Até porque os profissionais de mercado trabalham travados, né? Eles operam arbitragens entre os contratos. Fazem muitas operações de long and short, por cointegração, por exemplo. Falando nisso, eu estou fechando uma parceria com o Ferro. Muitos de vocês já conhecem, né, o Sérgio Ferro, que deu um curso muito bom para nós ano passado de cointegração, long short por cointegração, e ele vai abordar os juros futuros para nós, né, eu espero. Eu estou fechando aqui com ele, não batemos o martelo ainda, mas eu acho que, eu falando ao vivo aqui, acho que ele vai sentir um peso, tá? Então fico na esperança aí que a gente consiga trazer esse treinamento para vocês, certo? Bom,
BVMF. Pede alguém aqui que não se identificou. Então o BVMF3 é um papel, um outro ativo, né, que no diário não tem uma tendência bem definida. Tá? A média apontando para baixo, zigue-zagues aqui se eu levo em consideração as máximas estão ascendentes. Tá? Isso no diário. Se eu coloco o gráfico semanal, a situação já é outra, né? Eu já tenho um gráfico bem comprador, inclusive. Semana passada o mercado deixou um candle branco, depois de 5 semanas de correção. Tá? Deixa eu ver se chegou a acionar. 11,90. Chegou a acionar esse trade. Tá? Então pelo semanal já houve posição. No diário a conduta seria esperar um candle fechado acima de 11,90. Então, por exemplo, para você ter uma ideia, quem opera com position já montou posição. Quem é swing trader, o ideal seria esperar romper esse ponto, né? Só que aí o cara pagaria mais caro pela segurança de esperar o rompimento. De acordo? Então depende da abordagem que você opera. Eu realmente não vejo o que fazer no diário atualmente na BVMF3. Ficaria de fora. Tem call em Cirela. Olha, eu entendo aqui a tua visão, Marina. O papel está perdendo uma zona de suporte, que é a mínima do ano passado, porém se eu afasto esse gráfico aqui da Cirela, ela parece testar. Não, ela perdeu também, né? Perdeu também. Olha só. Bom, problema de uma venda aqui na Cirela. O papel está muito esticado, né? Vem caindo já 5 dias seguidos. Leve em consideração o último dia que o mercado marcou topo. Tá? Eu tenho uma distância da média de 10%. Em relação à volatilidade é mais do que 30% da média. Ou seja, é um rompimento esticado. Tecnicamente é uma venda. Só que o método Leandro ele é um pouco mais exigente. Então a gente vai buscar venda quando esse rompimento acontece dentro de uma situação favorável. Tecnicamente eu até posso, inclusive, esperar agora a Cirela lá na zona dos R$ 5,40. Só lá que tem suporte decente para a Cirela. Tá? Ela até mesmo trabalhava aqui dentro de um canal de baixa. Estamos bem longe da linha de referência, então tem bastante espaço para esse papel cair. Tá? Então depende do perfil. Eu considero uma venda muito ousada. Tá? Embora tecnicamente a expectativa seja baixista. Vamos lá. Faltam 18 minutos. Então tá tudo certinho. Cissa, Vlad, poderia comentar EZTC3 vale uma venda na perda do suporte? Sim, falando em venda, a Cirela tem aluguel. E outro contra a Marina que pediu sobre a Cirela, né? Tem pouquíssimo aluguel. Então, o que dificulta ainda mais uma operação na ponta de venda. Vamos agora sim então para a EZTEC. EZTC3. Então, outro papel aí do setor, que também trabalha dentro de um canal de baixa. Tá? Perdeu o suporte alguns dias atrás. O suporte estava aqui em 16 e 17. Foi perdido de fato. Foi perder com consistência mesmo ontem, né? E hoje o mercado deu sequência. Não vejo uma venda tranquila, Cissa. O mercado não está no ponto ideal. Olha quantos candles pretos eu tenho. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 candles pretos. Tá? Não é a venda que a gente gosta de fazer. Apesar da expectativa técnica jogar o mercado lá para a zona dos R$15, R$14,90. Certo? Na realidade o suporte está aqui, né? 15,20. Entre 15,20 e 14,90. Essa aqui é a zona de suporte. Não vejo uma venda segura. O papel questionando pessoal questionando hoje sobre o setor de construção, né? Foi de fato o setor que se destaca. Gafisa está perdendo uma zona de suporte, mas em cima de topo anterior, né? Também dificulta a venda. Eu entendo que se a gente olha para o lado esquerdo do gráfico e eu procuro por suporte de memória de preço, a gente só tem lá embaixo. Tá? A gente só tem lá embaixo na zona de 1,80. Não fico tranquilo de fazer essa venda,
Tá? Tem aluguel? Aluguel até tem. Mas para vender um papel em baixo valor nominal não é o tipo de venda que a gente gosta de fazer. Embora eu entenda quem está montando venda aí. O Poldo diz o seguinte: o rastreador de tendências, rastreador de estratégias mostra entrada de position em SMTO3. Gostaria de confirmar se vale mesmo. Depende, Poldo, qual é a estratégia que você está rastreando. Não sei exatamente qual seria essa estratégia. Vamos ver se no olho aqui eu consigo identificar. Será que é um Dunningham de alta? Se for um Dunningham de alta, a entrada foi na superação da semana passada. Se a estratégia que você está rastreando é a virada da média móvel de 9, a entrada também foi na superação da máxima da semana passada. Tá? Então depende da estratégia que você está utilizando. Tá? O que importa pelo gráfico semanal, se eu for olhar isoladamente esses pontos que você está colocando, né? Sim, houve argumento de entrada. Quem montou posição pode colocar stop em 35 e 40, embora eu confesso que é uma compra muito próxima, né? Olha, esse aqui é meu risco, ele fica, se eu projetar meu risco para cima, ele fica acima da resistência. Tá? Eu não fico muito tranquilo com uma operação aí nesse ponto não. Tá? Até porque existe a possibilidade do mercado estar fazendo aqui um triângulo descendente, alguma coisa nesse sentido. Eu realmente não vejo uma compra imperdível. Mas eu não sei qual é a estratégia que você está operando. Né? Você está operando Dunningham, houve um Dunningham. O Paulo coloca: Vlad, como se calcula o valor a ser investido no trade de IFR se não temos um alvo fixo? Mas o alvo não tem nada a ver com o controle de risco, Paulo. Tá? O alvo ele não é um valor que vai interferir na forma que você controla risco. Né? O valor que vai interferir na forma que você controla risco é o stop da operação. Tá? Então, os trades que estão sendo dados pelo FR2 dentro do modelo Storm, ele está passando com stop de 5%. Tá? Embora na prática a gente não opera sem stop. Tá? A gente só coloca, como a gente já falou isso em outros chats. Tá? A gente opera no FR2 sem o stop. A gente coloca o stop porque o pessoal pede. É só por isso, porque é uma estratégia que não, na sua essência, ela é operada sem o stop. Tá? E o controle de risco que é utilizado é o bet it all, ou seja, é colocar todo o valor disponível naquele trade, naquele setup. Óbvio que daí eu vou controlar o meu risco de uma maneira global, certo? Como assim? Eu vou dispor um capital para operar o FR2, um capital que eu realmente não me importo em perder. Então tem lá, sei lá, 100 mil reais. Eu vou dispor para operar o FR2, 10 mil reais, 20 mil reais. Então, esse percentual quem vai determinar é a pessoa, afinal cada pessoa tem um perfil de risco, percebe o risco de uma maneira diferente. Tá? Então seria basicamente isso. O alvo ele não interfere na forma que você controla risco, e sim o stop. E quando não tem stop, você tem que controlar o risco simulando, né, qual é o capital que você vai dispor para aquele modelo. Tá? Então eu vou pegar uma parcela do meu capital e eu vou alocar naquele modelo. Essa é a abordagem do método Stormer. Okay? Essa é a abordagem que é defendida no FR2. O Ney, falando em médias móveis, após as médias se cruzarem, tem um tempo para acontecer a mudança? Não entendi a tua pergunta, Ney. Como assim um tempo para acontecer a mudança? Que mudança? Não entendi a tua pergunta. Tá? Se puder ser um pouquinho mais claro, eu te agradeço. Não entendi. O Carlos coloca: Vlad, pelo que entendi no FR2, você não tem stop, ou seja, sai só no lucro? Não, Carlos, não é isso. Tá? Tem um alvo de saída.
Tá? E não é eu, né? É o modelo FR2 do método Stormer, certo? Houve uma entrada, por exemplo, na SUSB5, quando foi ontem? Foi ontem. Tá? Para quem não usa stop, como é que ficaria? O alvo desse trade está na máxima dos últimos 2 dias. E esse alvo vai sendo mudado periodicamente. Vamos pegar em 2008. Vou pegar lá em 2008. Tá? Vamos fazer uma simulação aqui para te entender. Vou pegar lá no auge da crise de 2008. Vou pegar aqui. Só para você captar a ideia. Tá? Então, por exemplo, aqui nesse dia foi um dia que deu entrada no modelo. Por exemplo, tá? Eu não sei se esse papel naquele momento estava na força relativa, era um dos mais fortes da força relativa. Tem esse filtro. Tá? Mas supondo que esteja. Aí o cara comprou aqui nesse ponto. O cara trabalha sem stop. O alvo dele está aqui. Na máxima dos últimos 2 dias. Ele vai sair quando? Quando o mercado tocar a máxima dos últimos 2 dias. Se os preços estão caindo, a máxima dos últimos 2 dias vai caindo também. Ó, eu peguei um cenário bem... Ó, foi sair aqui. Ó. Entendeu? Então o cara não tem stop, ele tem um ponto de saída. Certo? Lembrando que nem era em 2008, né? Era em 2009. Mas valeu mesmo assim. Tá? Então é só para exemplificar que o modelo que é operado, a gente passa com stop de 5% porque as pessoas querem, mas o Stormer, ele que opera o modelo, opera sem stop. Por quê? Porque tem um ponto de saída, é a máxima dos últimos 2 candles. Ok. Ok. Obi-Wan questionou se a operação do Stormer pelo IPSEA no dólar atingiu o gain. Não sei, Obi-Wan. Ele não está mais aqui. Tá? Não sei. Não sei qual é o alvo que ele estava utilizando. Exatamente, Santana. No caso do FR2, atingir o alvo das 2 máximas e ainda assim sair no prejuízo. Exatamente. Exatamente, Santana. Pegou a ideia. Na verdade, é um ponto de saída, que pode ser no lucro ou no prejuízo. Aí cada um pode otimizar esse ponto de saída, né? Eu quero utilizar a média móvel de 7, a média móvel de 5, a máxima dos últimos 6 dias. Então, o ideal mesmo seria cada um pegar, sentar e fazer o backtest e ver qual que é a média que melhor performa na SUSB, no TGMA3, na Vale, no CSN, entendeu? Esse seria o ideal, né? Cada um sentar e ver para cada papel qual seria a média mais apropriada. Bueno. HGTX, estou comprando, diz o Henrique, na operação da máxima de hoje. Poderia comentar? Claro. HGTX, está comprando na operação da máxima de hoje. Bom, está sendo ousado, né? Pois é um papel que está em tendência de baixa. Está tocando sim uma zona de suporte, mas tocando um suporte dentro de uma tendência de baixa. Embora, se o mercado superar a máxima de hoje, eu entendo o teu trade. Provavelmente você está fazendo essa leitura aqui. Se o mercado superar essa máxima, eu espero que o mercado venha buscar a resistência lá em 14,05. Aí provavelmente você está olhando o seguinte: bom, eu vou montar um trade na superação daquela máxima, vou arriscar 50 centavos e vou buscar 1,24. Perfeito. Não acho errado. Por quê? Porque primeiramente não existe certo, não existe errado. Né? Para mim é um trade ousado, mas isso na minha avaliação, tá? Para o meu perfil. Certo? Mas eu entendo completamente teu trade. Se esse aqui for teu trade, show de bola. Bom, pessoal, para que dê tempo de eu tomar um café e comer alguma coisa, já que o chat posiciona comigo, eu vou encerrar o nosso comentário de fechamento, apesar que eu acabei de atingir agora o meu objetivo no tempo. Para quem está acompanhando ao vivo, daqui 30 minutos, então eu inicio o chat position. Para quem acompanha a gravação, pode procurar aqui no nosso site. E para quem está simplesmente vendo o vídeo e não vai ver vídeo nenhum em seguida, bom final de semana, bom descanso. Aproveitem aí para relaxar. Forte abraço e até semana que vem.